Diga assim, não. Tenta assim. Vamos lá. Então, vamos ver manejo sanitário agora de pupalinas. Então, gente, você ter um manejo adequado sanitário de pupalinas, bovina e pubalina, é extremamente importante, tá? Na verdade, está na base de qualquer sistema produtivo, né? Muito complicado você pegar um rebanho doente e tentar fazer qualquer coisa em cima de um rebanho doente. E sempre, 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 sempre prevenir. Vai ser mais barato do que tratar depois, tá? E até eu já falo logo agora no início. Normalmente, algumas nas doenças, tá? Ou as doenças têm prevenção ou tratamento. Dificilmente não tem nem tratamento nem prevenção e dificilmente tem os dois. Normalmente ou tem prevenção ou tem tratamento, tá? Então, tudo que você puder fazer que tiver prevenção, tiver vacina, tiver vermífugo, melhor. Porque tratar depois vai ser difícil. E pior ainda é você pegar aí um rebanho e deixar proliferar, porque tem algumas doenças, por exemplo, que são sexualmente transmissíveis. E aí tu pega um macho, na bobalinocultura a relação é um macho para 30 fêmeas. Então, se eu pegar um animal macho e estiver contaminado, ele vai contaminar 30 fêmeas. Então, por isso que a sanidade ela está na base, ela está na base do nosso sistema de produção animal. A preocupação do produtor, vocês vão ver que vocês vão entrar na fazenda, a primeira coisa que ele quer é normalmente entrar com a biotécnica reprodutiva. Mas olha, e eles querem entrar logo com as mais sofisticadas, as mais, né? Eles querem entrar com fertilização in vitro. Na verdade, a maioria que eles querem entrar com IATF, normalmente. A maioria eles querem IATF. Poxa, mas se você não tem uma boa sanidade nesses animais, às vezes não faz nem o exame ginecológico dos animais antes de começar a estação, a tua alimentação está precária, o animal está com o score corporal baixo, não tem pasto, não tem comida. Então, a taxa vai ser muito baixa, né? A taxa de prenhez vai ser muito baixa e no final vai parecer que o técnico é incompetente. Mas não. Às vezes o animal está doente, às vezes ele está subnutrido, então não vai adiantar você entrar aí com melhoramento, né? Com animais de top, ou então aquela instalação mega, ultra, um compost barn, se você não tem o básico, né? Então, a importância do manejo sanitário é você ter uma menor taxa de mortalidade, é óbvio, né? Então, pensa comigo, um animal, a búfala, uma gestação dura 10 meses. Aí, se for para corte, eu vou levar normalmente esse bezerro mamando uns 8 meses, né? Se for para leite, aí vai variar do meu sistema. Mas vamos imaginar que o desmame seja em torno de 8 meses, né? Que aí ele vai entrar já na parte depois de... aí eu já tenho 18 meses. E esse animal ainda não me gerou nenhuma renda. E aí, até ele para o abate, se for para um animal de abate, com um bom manejo, eu estou indo para o abate aí com 16 meses, com 18 meses. Então, põe 18 meses, vamos botar 16 meses de vida do animal, mais 10 de gestação. Foram 26 meses. Foram 2 anos e eu não ganhei nada com esse animal. Imagina se esse animal morrer. Foram 2 anos investindo e não teve nenhum retorno. Então, a mortalidade na pecuária, ela tem um peso muito grande. É diferente que você está trabalhando com animais onde o ciclo é curto, né? Aves. O prejuízo, obviamente que tem prejuízo, não estou dizendo que não tem prejuízo, mas você consegue repor aquilo rapidamente. Aqui é mais complicado, né? Então, tudo que você puder fazer para reduzir, sempre vai ter algum tipo de mortalidade. É muito difícil zerar. Pode acontecer, e é o ideal, é o que se busca. Mas você está falando de natureza, então você tem picada de cobra, você tem raios, né? Mas essas mortes, elas são inevitáveis.
as evitáveis, a gente tem que fazer de tudo para não tê-las na fazenda, né? Uma maior taxa de crescimento, então animais doentes, eles normalmente têm logo, a primeira coisa que eles fazem normalmente é parar de comer. Melhor índice de conversão de alimentar, então, o que é o índice de conversão alimentar? Quantos quilos aquele animal comeu, precisou comer para produzir 1 quilo de carne, ou para 1 quilo de leite. Então, obviamente que, apesar de eu querer que o animal coma o máximo possível, obviamente que quanto menos ele comer e produzir mais, é mais interessante para a gente, né? E aí o animal doente começa a afetar todos esses índices. Maior produtividade e produtos de melhor qualidade, né? O técnico, ele vai implantar sistemas preventivos na fazenda, vai definir, vai dimensionar o sistema de produção, vai verificar as instalações, se elas estão adequadas. Então, lembra? A gente já sabe que o búfalo tem problema de limitação ambiental, a gente já sabe que ele precisa de bebedouro, né? A gente já sabe bastante coisa sobre o búfalo, não é verdade? Então, a gente já tem, a partir do momento que eu já sei, eu já tenho esse domínio desse conhecimento, eu já vou dimensionar isso adequadamente, né? É importante você ter sempre uma mão de obra capacitada e estimulada, tá? Eu fui numa fazenda, eu mostrei para vocês em bovino de leite, né? Aquele animal que estava com carrapato, estava com mastite. Era o vaqueiro que estava extremamente desestimulado. Ele ia para a fazenda, ele estava 365 dias trabalhando sem nenhuma folga. Se ele faltasse, ele teria que arcar com o custo da ordenha para o dia. Então, ele começou a tirar o mínimo de leite possível e começou a repercutir isso na saúde do animal. Então, lembra que quem vai ficar manejando os animais é a sua mão de obra, é o seu vaqueiro. Então, ele tem que estar estimulado, ele tem que estar capacitado. Até porque hoje, a gente está com problema de vaqueiro no mercado. Os filhos de vaqueiro não querem mais ser vaqueiros. Então, quem tem um vaqueiro bom que segure, porque a concorrência está correndo atrás, né? E aí, quando você faz um bom manejo sanitário, você controla, você tem as informações, você sabe quando vacinou o vermífugo, quando nasceu, quando pesou, você tem todas as informações dos animais, isso vai afetar também lá seus aspectos administrativos e financeiros. Então, você sabe onde eu tenho que comprar, onde eu tenho que comprar, quando eu tenho lote de animal para vender, quando eu não tenho lote para vender. Às vezes, o dono da fazenda ali que fala, separa 20 animais que eu preciso fazer dinheiro, quero vender hoje. Aí você tem umas informações, esses animais aqui que eu estou controlando estão meio para trás, eles não estão ganhando peso, eles estão respondendo. Aí esses animais eu posso descartar, entendeu? Vamos ver um pouquinho de doença de bezerro, parasitária, infecciosa e carencial. Vamos ver se a gente consegue ver tudo hoje. Se a gente não conseguir, a gente termina na próxima aula. Vamos começar com a doença de bezerro. Nos bezerros, normalmente, o que mais acomete, gente, é diarreia, normalmente, que dá diarreia causada normalmente por parasitas. É o que mais dá bezerro. Não quer dizer que não vai ter outras doenças, mas as principais são essas, tá? Acontece que os bezerros, onde acontece, nessa faixa etária, onde acontece o maior índice de mortalidade, nos primeiros meses de vida, tá? Normalmente 70%, até quando a gente ainda está na parte de lactação, acontece a mortalidade. Por quê? O bezerro, seja bovino, seja bubalino, ele nasce desprovido de resistência orgânica. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que não passa pelo cordão umbilical a parte de resistências imunoglobulinas que a mãe tem, não passa para o filho pelo cordão umbilical. Então, quando ele nasce, ele está zerado de imunidade. Ele está desprovido de resistência. E ele nasce no ambiente inóspito, né? Tem fezes, tem urina, e ali você tem um umbigo que é uma entrada de agentes infecciosos. Então, é por isso que o bezerro ele tem que mamar o colostro o mais rápido possível. Normalmente ele nasce, a mãe termina aquela limpeza, corta o cordão umbilical, começa a lamber ali o animal, ele começa a respirar, levanta e já vai para o teto da vaca, em questão de minutos já está mamando. Mas se alguma coisa acontecer que não mamar, aí você tem que intervir, tá? Porque se deixar passar de 12 horas, talvez o bezerro não sobreviva. E por que 12 horas? É porque a composição do colostro, ela vai mudando de hora a hora, tá? O colostro do búfalo dura em torno de 6 dias, mas ela vai paulatinamente deixando de ser
colostro começando a ser leite. Então, nessas primeiras 12 horas é que você tem um perfil ideal e desejado de imunoglobulinas que vão passar a resistência para o bezerro. Então, é importante que ele mame nas primeiras 12 horas, tá? Sabendo disso, vamos começar a ver quais são os que mais afetam o bezerro. Búfalo. O estrongiloidose papilosos, que é um nematóide, ele ataca o intestino delgado dos bezerros. Normalmente que você tem uma diarreia intermitente, que quando tem alta infestação, pode acontecer tosse, expectoração, broncopneumonia, porque essas larvas elas vão migrar para o pulmão, tá? Pode ser assintomático, e normalmente o que acontece é uma anorexia, uma perda de peso. Ela não costuma parasitar sozinha, ela costuma parasitar junto com o Toxocara vetoluro, tá? E normalmente búfalos com mais de 6 meses de idade, ele já tem total resistência à estrongiloidose. Não se recomenda tratamento para ela, tá? Porque ela normalmente cura espontaneamente, mas o ambiente é fundamental. Se o ambiente estiver inóspito, né, você tem que tratar do ambiente. A gente vai para a colibacilose. Colibacilose é chamada de curso branco, causado por uma bactéria chamada Escherichia coli. O que acontece aqui? O animal tem uma diarreia amarelo pálida ou esverdeada, tá? E aqui é perigoso, tá? Porque ela, como ela é uma diarreia muito contínua, né, e pálida, o animal pode ter uma desidratação progressiva, chegar a ter uma acidose metabólica e pode vir até a morte. Normalmente, os bezerros, eles adquirem essa colibacilose no pré-natal, através do canal do parto, ou no pós-natal, via digestiva. E, geralmente, eles habitam aí o intestino grosso do animal. Qual é o tratamento? Produto à base de sulfato de neomicina, oxitetraciclina, 11 miligramas por quilo de peso vivo do animal, né? E a fluidoterapia. O que é a fluidoterapia? Soro. E aqui eu sempre paro para falar, gente, que quando a gente vai aplicar soro em bezerro, é diferente de aplicar soro em grandes animais, tá? Uma vez o primeiro animal que eu perdi, na verdade, na vida, foi porque eu tava na fazenda, e aí eu tava na sede, e aí eu comecei a ver um urubu sobrevoando, né? Aí eu montei a cavalo e fui lá ver, porque que acho que os urubus estavam sobrevoando. Quando eu cheguei lá, eu vi o bezerrinho muito fraquinho. E aí eu já fiquei muito brava com o vaqueiro, que eu falei, porque que eu vi que nem tô perto, e a casa do vaqueiro era na direção. E o vaqueiro não vi. Eu já tava meio invocada, sabe, com o vaqueiro. Aí eu fui lá, chamei o vaqueiro, mandei recolher o bezerro. Falei, vamos aplicar um soro no bezerro. Eu não sei, gente, que o diacho do vaqueiro, não sei se ele estava nervoso, e ele não achava a veia do animal de jeito nenhum. Aí eu vou ficando mais brava ainda. Porque diacho do vaqueiro é esse que não acha a veia do bezerro, né? Eu estava incomodada, eu estava achando que aquele animal não precisava estar passando por aquela situação. Aí eu falei, eu virei assim, esse bezerro veio sem veia, né? Aí eu peguei o soro, na ignorância, apliquei no bezerro. Sabe o que eu fiz, gente? Eu abri todo o scalp, na minha ignorância e na minha falta de experiência. Eu abri como se fosse boi, grande, acostumado a fazer em boi. Abri. Sabe quando você vai tomar soro que deixa pingando? Aquilo não é à toa que fica pingando. Você não pode abrir e deixar cair mais rápido do que está programado, não. Porque o organismo da gente precisa ter um tempo, né, para misturar isso no sangue. E aí deu um choque anafilático no bezerrinho e ele morreu uns 2 dias depois. Aí eu fiquei muito mal com isso. Mas ficou para mim a lição e eu ensino para todo mundo, né? Aplicar soro em bezerro, porque o boi, ele não fica parado, né? Então a gente abre logo o scalp para dar todo o soro e ele levanta logo, porque é difícil manter ele deitado quieto, mas o tadinho do o vizinho estava fraco. Bom, aí esse é o calibacilose e a gente vai para a neoscaridiose. A neoscaridiose é a mais prevalente, mais patogênico, que acomete bezerros até 5 semanas de vida, tá? É o Toxocara vetoluro. Lembra que eu falei lá quando eu falei o primeiro no estrongiloidose, não costuma parasitar sozinho, costuma parasitar com Toxocara. Esse aqui é o Toxocara, a neoscaridiose, tá? É um euminto que dá no intestino delgado do bezerro,
E aí o animal fica debilitado, apático, sem apetite, o ventre fica flácido, pelo, ásperos e sem brilho. Então, normalmente a gente vai ver o sintoma, né? Normalmente é pelas cores das fezes. Cadê as fezes aqui, ó? A cor fica fétida, ela fica com odor butírico, escura. A outra lá era clara, era esverdeada. Então, normalmente, o buiatra, né, o clínico de grandes animais, ele identifica muito do que está acontecendo com o animal pelas fezes. Não só faz isso, mas é uma das coisas que eles usam de apoio para poder identificar. Tá? Aqui pode ter... Pois é, exatamente, José. E aí, por que que ele... E ele morre, tá? A anoscardose mata. Normalmente a mortalidade é de 30% a 50%. Por quê? Tá vendo aqui, ó, o Neoscara, ele vai perfurando, tá? E obstruindo o trato gastrointestinal do animal. E normalmente acontece quando o animal tem em torno de 30 dias de vida. Então, o que a gente faz? A gente faz prevenção. A gente usa vermífugo. Você viu que todo mundo que eu falei aqui, todos que eu falei que eram parasitas, né? Então, a gente faz vermifugação, tá? No búfalo, a gente faz vermifugação com 15, 30, 60 e 180 dias para começar. Depois vai continuar. Normalmente, a gente vermifuga depois a cada 6 meses ou 4 meses, dependendo do ciclo do vermífugo, né? Até o animal completar 2 anos. Normalmente, a gente não vermifuga búfalo depois de 2 anos de vida, tá? A não ser que você esteja suspeitando, aí você faz uma OPG, faz uma análise das fezes, né? E para ter certeza se você tem ou não tem algum tipo de parasita. Mas normalmente no búfalo a gente para com 2 anos. E aqui a grande polêmica no búfalo é que no bovino a gente vermifuga ao nascer, no dia 1. Então, muito produtor de búfalo vermifuga o bezerro, o búfalo, ao nascer. Mas isso aqui é uma indicação da Embrapa, começar a vermifugar com 15 dias. Segundo a Embrapa, o búfalo precisa desses 15 dias aí de exposição para criar resistência Quando não faz isso, normalmente tem mortalidade perto do desmame. E aí eu lembro que logo que eles falaram isso, teve uma discussão com o pessoal do búfalo. E aí eu falei, eu não vou fazer isso não. Vou continuar no dia 1, que eu já estou indo lá, já faz cura de umbigo, já tem que pesar, já tem que fazer anotação, já jogo logo vermífugo. Fazer mais um trato. E aí nesse ano eu tive, perto do desmame, eu tive 2 animais que morreram. Aí no ano seguinte eu já fiz 100, já vermifuguei a partir dos 15 dias. Aí eu zerou. Não tive nenhum animal morto perto do desmame. Aí daí pra frente, toda vez a gente seguiu vermifugando só a partir dos 15 dias. Tá? Essas são as bases que são mais eficazes aqui na neoscaridiose. Então, para cada problema, você tem que... Para cada parasita, você tem que ver qual é a base que é mais eficaz. Aí como é que eu escolho qual é a base que eu vou usar? Aí você vê a concentração, por exemplo, se eu for usar um mebendazole, eu vou usar 8 miligramas por cada quilo de peso vivo. Aí eu vejo, eu tenho que vermifugar 10 animais, cada um está com 35 quilos, então eu vou precisar de 350 ml, 350 miligramas, né? Não, 350 vezes 8, né? 350 vezes 8, aí já faltou a cálculo aqui na cabeça. Aí você vê quantos litros você vai precisar, desse calcula, né? Calcula de todos eles. E aí depois você vê no total quanto eu vou precisar, quanto eu vou gastar. Porque não necessariamente aqui, normalmente esse aqui é mais barato, né? Porque ele é menos concentrado. Mas pode ser que esse produto não compense o preço, porque eu vou ter que usar muitos frascos dele e esse aqui eu vou usar menos, que é mais concentrado. Aí você tem que fazer uma conta. E opta sempre pelo mais barato, já que os 4 são eficientes, você tem opção. E por que eu faço esse ciclo, né? Eu repito a vermifugação. Porque os vermífugos, eles vão atuar em larvas. Então, você precisa esperar o ciclo parasitário lá daquele parasita. Né? E sempre com o procedimento complementar, fazer a higiene do local. Quais são os primeiros cuidados que a gente tem que ter do bezerro? Então, a primeira é a ingestão do colostro. Normalmente não precisa intervir, mas se precisar intervir, tiver que prender o animal, prenda, tá?
Você pode ter banco de colostro, porque às vezes pode acontecer da vaca enjeitar o bezerro, não aceitar. Pode acontecer, gente, da vaca morrer, tá? Pode acontecer. E aí, o que eu faço para não perder esse bezerro? Aí eu tenho algumas opções, né? Posso tentar colocar para mamar em outra vaca. Na búfala, costuma dar certo. A bovina normalmente só aceita o próprio bezerro. A búfala, ela costuma adotar fácil. Eu posso ter um banco de um banco de vermífugo, ou um banco de colostro, e posso até fazer um colostro artificial. Então, na internet aí tem receitas e mais receitas de colostro artificial. Aqui, ó, é um colostro, o leite de búfala como colostro. Aqui é o leite de búfala, lembra? 100% branco. E que intermediário aqui, porque paulatinamente o colostro vai virando leite. Então, nesse momento aqui, eu não misturo esse leite com o leite que eu vou vender, porque isso aqui vai alterar o pH do meu leite e aí vai alterar lá o meu tempo de coalho, o meu tempo para filar. Não sei se eu expliquei isso para vocês, né? Que todo queijo, ele tem um tempo para coalhar, um tempo para filar. Então, tem a sua receita lá, vou colocar o determinado coalho, vou determinar o fermento. Tem queijo que leva fermento, não leva coalho, tem queijo que leva coalho e leva fermento, tem queijo que leva os dois, né? E aí você deixa, ele tem um tempo. Então, se passou, era para coalhar com 4 horas, coalhou com 6, com 8, com 10, o teu queijo não vai ficar bom. E aí o que altera isso? É um leite de baixa qualidade. Ou é porque eu misturei colostro, ou eu misturei leite mamítico, ou, lembra que a gente viu lá em bovinocultura, né? Um leite que pode ter muita alta CCS, alta CBT. E aí altera. Perfeito. E aí, seguindo nos tratamentos, meus primeiros tratamentos de bezerro, eu vou tratar esse umbigo, eu trato com uma tintura de iodo, né? 30 ml, iodo de potássio, dedo de potássio, álcool. E aí eu uso uma água, quantidade suficiente para preencher. QSP, água QSP. A água, quantidade suficiente para preencher. O que quer dizer? Eu vou pegar um recipiente de 1 litro, eu vou colocar esses produtos aqui e vou completar com água até chegar a 1 litro. Eu não vou gastar 1 litro de água. Eu vou preencher com água até atingir 1 litro. Água QSP quer dizer isso daí. Então, normalmente a gente não precisa intervir no corte do umbigo, normalmente não precisa intervir, tá? Normalmente a vaca já corta numa boa altura, mas se precisar, se ela tiver deixado muito grande e o umbigo estiver batendo no passo e começar a inflamar, tem que, você sabe que vai ficar assim, aí você intervém logo, né? Mas normalmente ela já corta numa boa altura. Corta, deixa nos 2 dedos aí, com tesoura limpa e esterilizada, né? Faz o tratamento com iodo aí por uns 4, 5 dias. Um calendário sanitário, proposto pelo professor Rinaldo, onde você tem o corte do umbigo, tratamento do umbigo, colostro, remoção de tetos supranumerários. O que seria isso daqui? Às vezes a vaca, a bezerrinha, a fêmea, ela nasce com 5 tetos, 6 tetos. 4 normais e um microzinho, que a gente chama de teto supranumerário. E esse tetinho, ele rouba leite. Então, isso é ruim. Então, pode tirar. Não é obrigatório, mas pode tirar. Vermifugação, 15, 30, 60, 180 dias. E as vacinas, e a gente vai ver agora as vacinas, as doenças, né? E a gente encerra aí com doença parasitária. A gente vai agora para a doença de bezerro. A gente vai para as parasitárias. Dúvidas nos bezerros? Posso seguir? Então, vamos para a parasitária. Estou aqui já falando de rebanho como um todo, não estou falando só dos bezerros. Então, só aqui nós temos os mais sérios e graves problemas sanitários para bubalino, principalmente em regiões quentes e úmidas, porque os eumintos eles são favorecidos por aglomeração e eles gostam de ficar nesses lugares, né, úmidos e alagadiços. A gente já sabe por quê hoje. E o que vai intensificar isso aí? Se o animal estiver malnutrido, se eu tiver muitos animais por lote, se tiver falta de higiene, uso inadequado de antiparasitário, então o animal vai pegando resistência aos vermífugos, então
As pessoas adoram uma ivermectina, mas existem outras. Você não pode ficar o tempo todo com o mesmo vermífugo, porque aí depois o animal vai criando resistência, tá? Permanente coabitação de animal jovem com animal adulto também é um fator que intensifica. E aí você pode ter aqui perdas econômicas expressivas e baixo desfrute. Você sabe o que é desfrute, gente? Desfrute é o que eu desfruto da fazenda, né? Então, se eu trabalho com pecuária, eu quero vender animal. E aí, se eu não estou vendendo animal, eu não tenho desfrute para corte, né? Então, eu tenho 100 animais, eu vendi 10, nesse ano minha taxa de desfrute foi 10%. 10% tá baixo, né? Então, estou vendo o que nessa fazenda se eu não estou tendo animal para vender? Se eu vendo, esse é o meu negócio, eu tenho que vender animal. Então, eu tenho que ter uma taxa de desfrute adequada, né? Então, de 20%, 25% pelo menos. E alto índice de mortalidade. Aí a gente vai começar a ver os ectoparasitas, né? São aqueles parasitas que estão do lado exterior do animal. Depois a gente vai ver os endoparasitas. Ectoparasita. Daí a gente tem a berne. Berne é uma mise furuncular causada por uma larva, tá? É uma mosca berneira. Ela dá uma tumefação cutânea dolorosa, ela se aloja na pele do animal. E aí o que acontece? Que o animal, ele fica extremamente irritado, né? Ele tem ficam nódulos dolorosos. E normalmente dá no pescoço, paleta, membros anteriores. O animal fica incomodado, que o negócio tá ali, ferindo, né? Cutucando o animal. O berne, ele dá mais em regiões frias. Você vai ver mais animais de São Paulo com berne do que aqui no Pará, tá? O tratamento pode ser feito à base de avermectina, que é um vermífugo, injetado, ou um banho. Puron, quando tem puron assim, é banho. Você pode usar ou bomba costal, ou aquelas banheiras carrapatícias que ninguém usa mais aquelas banheiras. Hoje quando faz banho, faz com essas bombas costais que usa até para fazer aplicação de veneno, né? Mas é própria só para animal, né? Pós-altricofórnio, neguvon injetável, 2 ml por cada 100 kg de peso vivo do animal. Lembrando que não pode usar tricloforme em animais que estão em lactação porque passa por leite, as fêmeas. Aí vai para a escabiose. Escabiose é a sarna. Gente, vocês já viram animal com sarna ou uma pessoa com sarna? Desespero que é de coceira que dá? Então dá um prurido cutâneo. Agora imagina um animal que ele não tem como se coçar. Como é que ele vai se coçar? Aí ele consegue tirar a patinha dele lá, a pata dele, coçar atrás da orelha, não tem como, né? Aí por isso que ele começa a se coçar em árvore, em galho, e no que ele achar, se rola pelo chão, dá um desespero. E aí pode dar esse prurido intenso, né, na pele do animal. E pode cair o pelo, forma crosta, normalmente na base do chifre e na orelha. E dá muita perda de peso porque o animal está extremamente incomodado. Eu não tenho uma foto boa de sarna, mas ó, cai o pelo. Os os ácaros eles são mais ativos na época mais fria e úmida do ano. Mas ele pode ficar fora do corpo do animal por 2 a 4 semanas. Então, por isso que tem que repetir o tratamento pelo menos 3 vezes. Você usa aí o banho, um corotoxifós ou foxin, faz um banho, né? Ou injeta aí a ivermectina ou 0,2 miligramas por cada quilo de peso vivo do animal por via SC subcutânea. E esse aqui é o pior para o búfalo, gente, é o piolho. Piolho é hematopinos, né, tuberculados, pediculose, piolho. Quem teve piolho, gente, lembra da agonia que é aquele cabelo coçando. É capaz de só eu estar falando aqui, quem já teve piolho, tá coçando a cabeça agora. É verdade? É igual, aquela coisa agoniada, né? Um desesperador. Só que quando a gente tinha piolho, nossa mãe vinha com pentinho fino, então a gente mesmo, para catar, passava shampoo, tratava. Agora imagina o búfalo. Olha que cheio de piolho, olha. Olha a agonia dele. Como é que ele se livra desse trem? Quem que vai passar pente fino aqui nele? Quem que vai passar um veneno nele, né? Então, ele fica extremamente incomodado. É um estresse muito grande para ele. Ele fica intranquilo, ele vai perder peso. Tudo que causa estresse e incômodo no ruminante,
ele para de comer, parou de comer, ele perde peso, mas perde peso muito rápido. Pode chegar a ter anemia, tá? Pode fazer o banho inseticida intercalado a 15, 18 dias com foxina ou fention, mas o mais usado é aplicar ivermectina, né? Até hoje mesmo, né, nas crianças, já dá logo uma ivermectina. Agora eu não sei, né, depois da pandemia, antigamente ivermectina era fácil de comprar, agora nem sei como é que vai ficar, porque algumas pessoas fizeram uso quase contínuo de ivermectina. Então eu tenho, assim, certo como 2 e 2 são 4, que daqui a pouco a ivermectina vai deixar de fazer efeito como vermífugo em ser humano, porque a gente criou resistência, né? Tem gente que estava usando ivermectina como se fosse vitamina. Sabiam disso? Tem gente que está com problema sério no fígado por excesso indiscriminado de ivermectina. Mas no animal funciona. Aí a gente vai entrar nas infecciosas. Pois é. É complicado a gente julgar, sabe, Everton? Porque todo mundo viveu o pânico da pandemia sem saber como é que ia ser, como era o tratamento, todo mundo que teve alguém em casa doente, principalmente no início, né? Fazendo automedicação, pois é. Principalmente no início, né, gente, que a gente não tinha a menor ideia do que era para fazer, e as pessoas estavam morrendo muito rápido. Então, qualquer coisa que falava para a gente fazer, a gente estava fazendo. Então, é complicado a gente julgar julgar, porque eu como chefe de família, eu estava em pânico que minha filha pegasse. Então, eu fiquei isolada, né? Se minha filha pegar, como é que eu vou tratar? E se eu pegar essa doença? E se eu morrer? Quem vai cuidar da minha filha? Gente, foram momentos muito... A gente passou por momentos de muita tensão. Mas é o mínimo que você pode imaginar é que um vermífugo você vai usar até na bula, acho que é a cada 6 meses, né? Pois é. Então, é difícil a gente julgar hoje. É que nem como uma vez eu estava numa aula de direito ambiental, eu comecei a fazer o curso, eu desisti, que eu era a única pessoa do setor produtivo, o resto era todo mundo do direito. E para mim, eles falavam, baixava minha cabeça, eu falava, pelo amor de Deus. Eles falavam, o que é, professor? O que é, Natália? O que você quer falar? Ah, é bonito isso. Quero ver o quanto vai custar para produzir esse negócio desse jeito que vocês estão falando. E aí, ele estava comentando, na época que estava a malária, que começou a usar o DDT, aquele veneno. Aí, depois com o tempo, que absurdo, usou isso, causou câncer em tanta gente. Mas na hora, estava morrendo de malária. E ninguém sabia do efeito do DDT. 15 em 15 dias, quando eu peguei, tomei chá de todas as plantas. Ou morri uma vez, ou morri... Tá vendo? Então, quem tomou esse vermífugo de 15 em 15 dias, se tomava era o vermífugo, era Pedro. Tem que ter cuidado com o teu fígado, porque você sobrecarregou o teu fígado. É bom dar uma olhada nisso daí. Então, o fígado, o vermífugo, ele não atua, não é que nem um remédio que vai ter uma duração no corpo da gente por algumas horas. Ele vai durar meses, né? E aí você foi colocando dose acima de dose, acima de dose, acima de dose. Então, controla por causa do fígado. Tá? Tem de gente aí, gente, sem brincadeira, que ficou com cirrose por causa disso. Vamos para infecciosa? Boldo. Mas isso era para prevenção, era, Pedro? Ou você chegou a pegar o Covid? Era prevenção? Ou era tratamento? Pegou. Aí você tomou isso e depois você pegou. Foi forte? Aí quem pegou então, menino, tava fazendo qualquer coisa. Se falasse, come capim. Comia capim. Qualquer coisa. A gente passou por uma grande lição da humanidade. Que a gente tem aprendido. Desespero, nossa. Quem sobreviveu vai ter coisa para contar. Bom, então vamos para a infecciosa? Essa foto aqui, vocês acham que é o quê, gente? Fala para mim.
Vamos para as infecciosas. Eu gosto de dar aula das infecciosas. Acabou a parte de parasita. As principais, né? Eu não vou entrar em todos os parasitas. Você tem ideia do que é isso aqui, ó? Ou não? A fitosa, afta. Literalmente, a fitose é afta. Olha, quem diria? Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho botulismo, brucelose, aftosa. A nossa aula ainda... Ih, a gente está tranquilo de tempo, né, gente? Agora que vão dar 5. Estamos bem de tempo. Ver se a gente termina um pouquinho mais cedo hoje. Vamos lá. Vamos ver um pouco de botulismo, brucelose e aftosa. Botulismo, gente. Botulismo, ele é transmitido por uma bactéria, uma toxina de bactéria, tá? E é uma doença que o animal morre muito rápido. Ele vai a óbito muito rápido, tá? Agora tá valendo o que eu falei para vocês lá no início da aula. Aqui nas doenças, normalmente, ou tem prevenção, ou tem tratamento. Dificilmente tem os dois, e dificilmente não tem os dois. Tem as duas situações. Tem situação que não tem nem tratamento nem prevenção, e tem situação que tem os dois. Mas normalmente ou tem um ou tem outro, tá? Então ficar atento. Então, botulismo, o animal, o que acontece? Ele começa a ter uma coordenação dos movimentos, ele tem uma dificuldade de deglutir. É progressivo, sabe? Vai começando, aí ele vai deitar, tá vendo? Aí começa a ter dificuldade de deglutir. Aí ele vai ter uma paralisia da língua. Aí depois ele vai ter uma motilidade ruminal. Parou o rumen, vai ter um timpanismo, vai ter constipação. E aí daí para frente vai ter uma paralisação muscular. E quando param os músculos, param inclusive os músculos respiratórios. Aí o animal vai a óbito. Então ele literalmente ele vai parando aos poucos. Entendeu? E normalmente essa ingestão acontece quando o animal, dessa toxina, quando ele come osso, né? Tem gente que o animal morre e não enterra, não incinera, e fica aquela carcaça. Hoje em dia isso já é mais difícil, mas isso era muito comum. Aí ele vai lá e vai lamber, né? Bicho curioso, só come capim, há um ossinho. Ou então, pronto, esse animal tem uma ferida, o outro vai lá, vai dar uma lambida, pronto, pegou. Tá? Então, ingere dessa forma. Ele não tem tratamento efetivo, porque dificilmente o animal sobrevive à morte, tá? O controle se dá pela queima dos cadáveres de animais contaminados, para evitar contaminação. E aí tem vacina, preparada que deve ser aplicada por subcutâneo em animais com idade acima de 3 meses, com repetições anuais. Então, a gente vacina para botulismo. Aí a prevenção, lá com parasita, é vermífugo. A prevenção aqui nas infecciosas é vacina. Lá era vermífugo, aqui é vacina. Então, aqui o botulismo tem prevenção, mas não tem tratamento. Aí a gente vai para a brucelose. Gente, o Pará, ele era doce para a brucelose. Já melhorou bastante, mas ela não está perfeito, né? O que acontece com a brucelose? A brucelose, ela não tem um tratamento terapêutico. O controle é feito por vacinação, tá? Só que a brucelose, a gente tem 2 tipos de vacina. A gente tem uma vacina que não pode vacinar o macho, e a gente tem uma vacina que pode vacinar o macho. Mas a que pegou no mercado é a que não pode vacinar o macho, tá? Só pode vacinar a fêmea. Por quê? Essa vacina aí, que não pode vacinar o macho, quando você aplica no macho, ele desenvolve a doença. A brucelose, ela é uma vacina viva. O que é uma vacina viva? Eu estou injetando no animal a doença. Eu não estou injetando o antígeno. Eu estou provocando no animal que ele cria os anticorpos. Então, por isso, para você, hoje, quando eu comecei a trabalhar no campo, qualquer um podia vacinar para brucelose, hoje não. Hoje só pode vacinar para brucelose médico veterinário que fez o curso do Ministério da Agricultura de brucelose e que está em dia com os relatórios. Esse veterinário, ele pode ter uma equipe que ele de vaqueiro ou de outros técnicos que ele delega, mas a responsabilidade é dele se acontecer qualquer coisa. Por quê? Eu estou ali com a pistola com a minha vacina.
Se tô aqui vacinando os animais, vacinando os animais. E aí, de repente, alguma coisa chama minha atenção, eu viro rápido, por um acidente, eu acidentalmente machuco uma pessoa que está do meu lado, assim, raspo, agulha, firo, eu estou passando a brucelose para a pessoa. Então, a brucelose, ela é uma zoonose, tá? Ela passa do animal para o ser humano e ela é muito grave, tá? Principalmente a brucelose, o principal sintoma ligado à brucelose é infertilidade, tá? Então, me contaram um tempo atrás, e eu nunca consegui descobrir se era verdade ou não, que, por exemplo, no Marajó estava tendo um surto de homens com brucelose, e esses homens já estavam passando para as mulheres, porque ela é uma doença sexualmente transmissível, a brucelose. Então, no homem, pode chegar, por exemplo, até a necrosar o testículo do homem. A pessoa baba, a pessoa fica infértil, ela não consegue, a mulher não consegue ter neném, o homem não consegue. Então, ela é uma doença extremamente grave, tá? E por que ela é uma vacina viva? Se eu tirar sangue dessa vaca que foi vacinada com a brucelose, ela vai me dar um falso positivo, como se ela tivesse doença. Ela dá positivo. A vaca vacinada por essa vacina, ela dá positivo. Por isso que existe, se você entrar no Ministério, ela tem toda uma legislação. Eu posso depois baixar e colocar, se vocês quiserem, lá no cigarro, tá? Ela tem toda uma legislação do Ministério. Então, você precisa, quando for vacinar para brucelose, tem que registrar como vacinador técnico lá em Castanhal, macro-região. Isso aí, tem que ser registrado, mas tem que fazer o curso primeiro, tem que estar em dia. Você diz o zootecnista, Pedro? Está aberto para zootecnista sem ser veterinário, sem ter um veterinário responsável? Já pode? Pode, tem certeza? Até onde eu sei, pode o zootecnista atrelado a um veterinário. Entendeu? Porque o veterinário é que vai, se der bronca, ele que responda. Então, o animal que você vacinar, você tem que ferrar o rosto do lado esquerdo com V e o último dígito do ano, né? Então, colocaria aqui um 1 ou 21, para não confundir 2011, né? Porque normalmente uma vaca, ela fica, a gente dá só uma dose a brucelose é uma dose única, porque não, ela dura até 7 anos, uma vacina dessa. E normalmente com 7 anos essa fêmea já saiu da fazenda, né? Então, eles têm, como eu falei para vocês, tem que usar o V, né? E fica 7 anos a vacina. Pronto. Se der positivo, tá? Obrigada, agradeço, Pedro. Agora, eu posso ter animais que estão com brucelose, tá? O que acontece normalmente quando o animal está com brucelose? Normalmente ela aborta, a vaca fica abortando. Diferente lá da leptospirose, que normalmente ela reabsorve o embrião, ela não chega a ter uma gestação. A brucelose chega a ter uma gestação e ela vai abortar, tá? Então, a taxa de aborto na fazenda estiver elevada, já suspeita que você está com brucelose aí disseminada na fazenda. O que você faz? Você tem que fazer um teste sorológico para saber se esse animal está com brucelose, né? Você vai coletar o sangue desse animal, deixar esse tubo inclinado assim, para ele sorar, porque a análise é feita no soro, tá? Desse sangue, deixa ela inclinadinha. Qual é o erro maior que as pessoas fazem na coleta do sangue para brucelose e que influencia no resultado? Elas coletam sangue desse animal no dia do aborto. Só que no dia do aborto, esse animal está com o sistema imunológico lá em cima. O organismo dele está todo trabalhando ali. E aí pode dar um falso negativo. Tá? Então, espera passar uns 15 dias para fazer a coleta desse animal do sangue para poder fazer análise. Já deixa isolado o animal com brucelose é animal de descarte. Se deixar na fazenda, daqui a pouco o seu rebanho inteiro está com brucelose.
E animal que está positivo, você vai colocar um P do lado direito. Você ferra o rosto do animal do outro lado. Esquerdo é o V de vacinado e o P de positivo. Tem até o tamanho do ferro, as dimensões, tudinho lá nas orientações do Ministério, tá? E aí, professora, o que eu faço com esse animal? Não faz nada. É prejuízo para ti, você perdeu. Eu já entrei numa fazenda que tinha, agora isso aí, há 20 anos atrás, tá, gente? Tô falando de agora as coisas melhoraram. Mas uns 20 anos atrás, eu entrei numa fazenda que tinha 70% de brucelose. Eu entrei na fazenda para comprar gado. E aí, o pessoal falou, você não quer comprar dos outros 30? Eu falei, não, quero não, obrigado. Eu sei lá, se os outros 30 forem falso negativo, é muito difícil, quando você começa no processo de eliminar a brucelose da fazenda, tirar todo mundo. E aí, imagina que você está trabalhando numa fazenda e você é o técnico e você descobre que o teu rebanho está com brucelose. Aí, gente, esse é um conflito ético muito grande, né? Porque esses animais têm que ser descartados. E aí, você vai fazer o quê? Vai mandar o produtor matar todos os animais? É isso aí. Tenso, né? Eu, numa situação dessa, eu peço demissão. Eu saio da fazenda. Eu não fico. Porque é complicado. Eu aviso, né? Aviso o produtor que tem e sai. Saía, né? Hoje em dia eu não trabalho mais em fazenda. É complicado, viu, gente? Então, o que que as pessoas fazem? Eu vou falar para vocês o que as pessoas fazem de fato, tá? Mas e de fato tá errado. Mas é que vocês têm que saber. Vocês sabem já, né? O que é feito? O que as pessoas fazem de fato? Ou as pessoas falam sim ou não? Posso passar essa parte? Não, professora. Bom, quando você cria animais bons, saudáveis, você quer que esses animais sejam comprados pelo melhor preço. Quem vai pagar o melhor preço é o frigorífico, para corte, né? Se você mandar o animal com brucelose para o frigorífico, ele vai arriar a carcaça, vai incinerar e você não vai receber nada por esse animal. E não vai passar, mas não vai passar mesmo. Não tem chance de passar. Porque os frigoríficos têm inspeção, né? Não vai passar. E aí você ficou com esse animal lá 20 meses, 30 meses e não ganhou nada com ele. Então, o que, que as pessoas de má fé fazem? Né? Porque tem pessoas de boa fé, tem pessoas de má fé. Elas procuram os clandestinos, os açougues, os matadouros clandestinos, e vendem para esses clandestinos. E é isso que normalmente abastece feiras, carnes que não são inspecionadas, tá? Então, tenham muito cuidado de comprar carne que não é inspecionada, de local que não é inspecionado. Melhor pagar mais caro, porque a doença que vem pode estar ali dentro. A diarreia é teu menor problema. Então, normalmente, essas carnes vendidas mais baratas, desconfio. Desconfio. A não ser que seja de uma região, por exemplo, altamente pecuária, né? Tem alguns lugares que realmente a gente sabe que a carne é mais barata pela proximidade da matéria-prima, pela proximidade do frigorífico, estranho. Carne muito barata. Aquele roxinho, aquele carimbo roxo é o carimbo do veterinário. Ele particularmente naquele pedaço, ele olhou e carimbou. E realmente, aí a fitose. Posso passar adiante, brucelose? Brucelose realmente é um grande problema. Mas hoje em dia já está bem melhor, porque agora a vacinação passou a ser obrigatória. Só lembra que eu só posso vacinar fêmea a partir de 6 meses, né? Cadê? 6 a 9 meses e só uma dose nessa vacina. Não pode vacinar macho. A vacina que pode vacinar macho tem disponibilidade no mercado, mas não pegou. Agora eu não sei por quê. Não sei por que o produtor não gosta. Não sei se ela é mais cara. Bom, aí a gente vai para a aftosa. Bom, a aftosa, ela é tão economicamente importante, tá? Ela é uma zoonose, porém, são raríssimos os relatos. Engraçado, né? Que eu não tô com a foto da aftosa.
Deixa eu ver aqui a foto da aftosa. São raríssimos os relatos de seres humanos que se contaminaram de aftosa de um bovino ou de um bobalino. São raríssimos os casos, tá? Na humanidade. Porém, existe um órgão internacional, que é a OIA. OEA. E agora eu confundi, gente. É OEA? Acho que é OEA. É em francês. Epistemologique, não sei o quê, Institute. E ele... Caramba. Ele delibera o status de risco de aftosa no mundo inteiro. Não é o Brasil, não é interna, essa decisão é tomada por esse órgão daí. Agora você vê, é tão severo que ele controla no mundo inteiro. Por quê? Imagina que você tem uma afta na boca. Como é você comer com uma afta na boca? É difícil ou é fácil? Já tiveram afta? Pronto, horrível. Já teve a situação de você ter 2 aftas? Como é comer com 2 aftas? 3 aftas. É ruim. Quase morreu de fome, olha aí. Horrível. Agora imagina a tua boca toda estourada de afta, como tá aqui. E não dá só na sua boca e na língua. Dá também entre os dedos, é interdigital também. Por isso que é febre aftosa. É tão ruim que chega a dar febre. Aí o animal vai ficar, ele vai perder peso, ele vai secar rápido. Lembra que eu falei que o ruminante perde peso fácil? Então, é um desespero. As barreiras fecham no mundo inteiro e ela é altamente contagiosa entre os animais. Entre os animais. Ela é extremamente contagiosa, causada... Ela é um vírus. A gente acabou de passar por uma pandemia por vírus. A gente hoje já tem uma noção do risco que é uma doença virótica, né, gente? Uma doença viral, sei lá, virótica. E aqui o animal vai ter temperatura elevada pelos eriçados, vai perder o peso, vai formar vesícula na cavidade bucal. Normalmente no búfalo, a forma benigna é mais comum, mas nem aparece tanto sintoma. Mas ele vai ter um rápido emagrecimento, vai ficar submerso na água porque ele está com febre, ele quer perder essa temperatura. Né? E a forma maligna causa a insuficiência aguda do miocárdio. O vírus pode ser transmitido pela saliva, leite, esperma e urina. Quando encontra um foco de aftosa, é o caos, gente. Um caos. Quando eu comecei a trabalhar, aqui o estado do Pará era dividido em zonas de alto risco de aftosa, médio risco de aftosa e baixo risco de aftosa. Hoje o estado do Pará ele é livre com vacinação e o Ministério está pleiteando livre sem vacinação a partir de 2022, né? Parar de vacinar. Hoje a vacinação ainda é obrigatória no estado. O último caso, teve um caso relativamente recente que foi abafado, de suspeita. Mas teve um caso, o último caso que eu lembro confirmado foi em 2005. Eu estava no meu doutorado, 2005. Eu lembro, gente, que a arroba do boi, ela foi dormir na época, ela foi dormir a 75, 78 reais a arroba do boi e amanheceu, quando saiu a notícia da aftosa, a 38 reais a arroba. Então, da noite para o dia, o valor das fazendas, dos animais, dos produtores, caiu mais pela metade, tudo que eles tinham. Eles perderam mais a metade do que eles tinham na vida, né? Quem é pecuarista ali, o capital, principalmente o rebanho, literalmente da noite para o dia. E foi a época que mais o pessoal saiu da pecuária. Foi a época que o pessoal mais vendeu fêmea também, que já queria se livrar porque estava muito barato. Aí a gente teve problema de impacto na nossa balança comercial, fecha um caso, se souber um caso, fecha, todos os países param de comprar da gente, imediatamente, um caso. O que acontece, professora, com essa fazenda que gerou esse foco de aftosa? Porque a aftosa
não tem tratamento, ela é notificação obrigatória. É notificação obrigatória, tá? Não pode omitir um caso de aftosa, Deus me livre. O que acontece? Uma fazenda, por exemplo, que causou todo esse prejuízo. Causou um prejuízo para todo mundo. Aí tem duas possibilidades. Se ele for um produtor que está regular, beleza. Mas se ele estiver irregular, ele vai arcar com todo esse custo. Né? Aí, por exemplo, a minha fazenda gerou um foco de aftosa, e olha aí, ó. A Adri é minha vizinha. E aí, o que o Ministério vai fazer? Ele vai sacrificar todos os animais, não só na minha fazenda, mas num raio que ele vai calcular, vai determinar na hora qual é o raio de risco de contaminação da minha fazenda. Mas normalmente é uns 30 quilômetros. Ele vai sair. Eu não quero usar a palavra sacrificando, eutanasiando todos os animais. E não vai ser só bovino e bubalino, não. Vai embora porco, vai embora tudo que passa, carneiro. Se eu estiver regular, o governo vai arcar com isso daí, eu, a Adra, todo mundo. Ele vai arcar com como é que fala? Não é compensar, gente. Qual é a palavra que eu posso usar? Ele vai me pagar por aquilo. Qual é a palavra que usa? Ajudem uma professora veinha, por favor. Vai ressarcir, professor? Ressarcir, não é exonerar, é isso mesmo, é nessa parte de ressarcimento, mas tem uma outra palavra, né? Compensação. Ele vai ressarcir, vai pagar aquilo ali, tá? Normalmente até por um preço superior que está no mercado. Agora, se não, tô lascada. Eu vou ter que pagar o meu, vou ter que pagar o da Adria, vou ter que pagar de todo mundo que pedir. Pesado, né? Então, a ignorância é que as pessoas, a aftosa e a brucelose, elas já são vacinação obrigatória no Brasil. A aftosa começou primeiro, a vacinação obrigatória, tá? Não é opcional. E aí a gente vacina 2 vezes aqui no estado, de acordo com o calendário do estado. Aqui no estado do Pará é 2 vezes por ano, em maio e novembro. E ela é vacinação e notificação obrigatória. Eu vacino e eu tenho até 15 dias depois do mês seguinte para notificar. Faz um relatório, aí é na Depará. Cada município tem o seu escritório, tem que fazer a notificação. Aí eu tenho que anexar a nota fiscal da compra da vacina e tenho que comprovar que eu fiz a vacinação. Então, o ridículo é que um tempo atrás o pessoal comprava vacina para não ter trabalho de vacinar os animais e jogava a vacina fora. Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? É doido? E fica um cenário de guerra se tiver um foco de aftosa. Parece aquele filme Professora, do ET. Oi. aqui no meu município, o pessoal da Depará, tipo, tu chega, tu compra a tua vacina e tu tem que esperar uma disponibilidade para te aplicar, porque eles têm que acompanhar, senão não vale a compra da vacina. Pronto. Tem município que, como tem muito pecuarista, eles fazem por sorteio. Eles visitam algumas propriedades. Aí tem um vizinho, você está falando para mim que no teu é obrigatório. Você tem que seguir a regra da Depará do teu município. Senão, por que eles fazem isso? Porque eles suspeitam que a pessoa não está aplicando em todos os animais. E aí você tem o risco de ter um foco de afitose. E aí é cenário de guerra. É brincadeira de afitose, é cenário de guerra. É desgraça mesmo. A arroba do boi está 300 e pouco, ela ia cair para 100. Ia ser uma loucura. Com os custos que a gente está tendo, né? E daí, logo agora, então, que a gente está pleiteando livre de aftosa sem vacinação. Bom, vamos ver. Posso seguir? Exatamente, Pedro. Por isso que é bom você estar com tudo regular, sabe? Gente, você ser clandestino no Brasil não compensa. Não compensa. Porque eles te acham. Né? Não tem jeito. É melhor se regularizar. E é complicado também você ser todo certinho também, pelos custos que tem no Brasil para você ser certinho, mas ainda é melhor. Porque depois, quando vem as multas e vem as obrigações, para quem tentou ser esperto, vamos dizer assim,
Aí eles não pegam leve. Vamos ver, então, papilomatose, raiva e tuberculose. Tudo tranquilo? Posso seguir? Estamos de boa? Sim? Então, a papilomatose é essa verruga que dá, né? É um vírus também. E ele é transmitido de forma direta, um animal para animal, ou, por exemplo, esse animal, ele foi coçar na cerca, e o outro animal foi lá e passou depois e pegou também, tá? O controle normalmente é feito por autometerapia. O que quer dizer isso? Você tira o sangue do próprio animal pela jugular e aplica nele por intramuscular. Faz isso 20 ml, 3 dias alternados, costuma ser eficiente. Aí a gente vai para raiva, tá? Aí você vê, ó, vamos só para lembrar aqui, ó, até agora. Botulismo, tem prevenção, não tem tratamento. Brucelose, tem prevenção, não tem tratamento. Aftosa, tem prevenção, não tem tratamento. Vacina, né? Papilomatose, tem tratamento, mas não tem vacina. Olha aí. Viu? Ou normalmente ou tem tratamento ou tem prevenção. A raiva. A raiva, ela é contagiosa e ela é fatal. Ela é um vírus. Tá vendo o animal com raiva aqui do lado direito? Por que que é chamado de raiva? Porque o animal tem esse ranger dos dentes. As pessoas falam, professora, o sintoma de raiva é parecido com o do botulismo? Não. Quando o animal está com raiva, ele tem uma flacidez, uma paralisia do membro posterior e da flacidez da cauda. Então, ele para só a parte de trás. Ele começa a arrastar as pernas de trás, a cauda fica rígida. O botulismo, o animal para todo, as quatro pernas, as quatro patas, entendeu? Os 4 membros. Aqui ele vai ter um tremor muscular, intensa salivação, ranger do dente. Você teve pego... Goiânia. Eu pensando que você pegou raiva de verdade, olha. Ai. Não pegue raiva da UFA. É ela que você vai tirar teu diploma para ser um profissional da vida. E aí você tem ranger dos dentes, lacrimejamento, a paralisia do membro posterior, flacidez da cauda. E esses sintomas, eles aparecem normalmente 3 a 4 semanas depois que o vírus entrou no organismo. Então, é complicado porque a pessoa nem associa, porque a gente teve um problema de surto de raiva humana, né? Lembra? Então, a pessoa nem associava que tinha acontecido, passaram 4 semanas. A gente não lembra, às vezes, nem o que aconteceu com gente no dia anterior, imagina 4 semanas, né? E aí, ele não tem tratamento. O que você tem aqui? Prevenção, vacina, tá? Aí, a vacina sempre dá raiva? Bom, você tem um universo de vermífugos e de vacina no mercado, você não vai usar todos. Você vai analisar o que é indispensável, primeiro o que é obrigatório, né? Então, brucelose e aftosa obrigatório. Depois você começa a ver, eu tenho problema na minha fazenda disso, e aí você evita. A raiva, por exemplo, é um lugar, você vai ver, é uma fazenda que tem que ter morcegos, né? Morcegos hematófagos. Como é que eu sei que tem? Normalmente você vai ver aí aquela marca de dente no pescoço do animal e um sanguezinho. Não dá para ver tanto no bufo. Mas você tem a prevenção, né? Vacinação, você faz a partir de 4 meses de idade e ela, se não me engano, ela é anual. Que reaplica, não tenho certeza. Controle de morcegos transmissores também é efetivo. E aqui a raiva, para você confirmar se esse animal morreu de raiva, o tecido que é analisado no laboratório é o cérebro. É o tecido, você tem que levar o cérebro do animal para confirmar. Tuberculose. Professora, Oi? como controlar morcego? Olha, vocês não tiveram essa aula de zoologia? Porque a professora Andréia, ela costumava fazer caça de morcego lá na UFRA. Vocês não tem aula com a Andréia de zoologia? Não me recordo muito. Vocês têm zoologia? Foi um outro Olha, professor. mas aí o pessoal sai com ai, gente. Oh, meu Deus, como é que eu não queria? O que a gente usa para pegar borboleta? Aquela rede africana. É uma redezinha que você usa para captar. Agora, um dia desse colou
um morcego aqui na minha casa. Ele apareceu um morcego na minha casa, na tela. Aí, descontraí contar a historinha. Aí eu liguei para a Andréia, eu falei, Andréia, pelo amor de Deus, Andréia, tem um morcego na minha tela, o que eu faço? A Andréia é uma querida, ela é a professora normalmente homenageada por tudo quanto é aluno, ela é maravilhosa. Ela falou, mano, pega uma caixa, fura a caixa, toda aquela vozinha dela calma, fura a caixa, faz para aquilo, e guarda o morcego para quando for à noite você soltar o morcego. Eu falei, André, eu tenho apego pelo morcego, não, filho. Se quiser o morcego, você pega para você, eu quero me livrar do morcego, eu quero guardar o morcego. Aí ela falou, então, você chama o Robin, né? Aí eu falei, Andréia, vem para minha casa, por favor, me ajuda aqui, salva. Ela, mano, não vai dar, tem aula agora, senão eu iria. Aí ela falou assim, então o morcego, você tem que soltar ele para ele lançar voo. Então solta ele para ele, tipo, ele cair, aí ele vai lançar voo. Aí eu olhei, eu falei, ai meu Deus, o que eu faço agora? Quando eu vejo, o morcego já estava voando, que a minha ajudante, sei, passei, você pegou lá o cabo de vassoura, cutucou o morcego e vai-te embora daqui. E o vídeo, eles são cara de pau mesmo, esse morcego, eles vêm atrás do mansinho, calcanhar, pois é, nojento, cuidado, entendeu? E aí aí tem isca, eu acho que tem isca, aí eu realmente não sei como é que faz o controle. Mas conversa com o pessoal, os professores de zoologia, que eles sabem, eles têm até aula prática disso. Eu vou para tuberculose, ó. Isso aqui são os gânglios infartados por animal com tuberculose. Aqui você tem o animal perde peso, tá com tuberculose, né? Tá tossindo toda hora, enfraquecimento, gânglio infartado, falta de apetite, tosse seca, respiração dificultosa, diminuição de produção leiteira e pode chegar até a morte. O que acontece? Aqui na tuberculose, você não tem nem prevenção e nem tratamento. Quer dizer, você tem prevenção de manejo, mas você não tem vacina, tá? Você tem como manejar para melhorar. O que acontece aqui? Para búfalo ainda tem um porém, porque a gente não tem teste específico para identificar a tuberculose em búfalo, a gente tem teste para identificar a tuberculose em bovino. E nem sempre esse teste, que chama tuberculina, ele é eficiente para bubalina, mas é o que tem no mercado. Como é feito esse teste? Você faz uma tricotomia no pescoço do animal, né? Tricotomia é tirar o pelo com uma giletezinha, aplica 2 antígenos, um aviário e um bovino, e com os dias você volta e faz a leitura para ver o quanto ele reagiu. Tem uma tabela que você compara, dependendo do quanto ele reagiu, do quanto ele cresceu, você tem um paquímetro que você vê o tanto que ele cresceu, e aí você diz se esse animal tem ou não tem tuberculose, está positivo ou não. Então, para búfalo, pode dar o negativo. Dificilmente, se deu positivo, é um falso positivo, tá, gente? Dificilmente dá um falso positivo. É que nem aqueles testes de farmácia de gravidez, né? Dificilmente vai dar um falso positivo, pode dar um falso negativo. Mas positivo é positivo. Parabéns, mamãe. A contaminação aqui da tuberculose, ela pode ser oral ou nasal, e aí confinamentos, eles predispõem, né? Um animal muito próximo do outro pode contaminar. Antigamente, podia fazer a prevenção, podia fazer tratamento, tá? Hoje não pode mais. Esse animal tem que ser sacrificado. Ele fazia com essa isoniazida pura 120 doses. Fazia 60 doses consecutivas e depois em dias alternados. Eram quase 6 meses de tratamento, tá? Hoje em dia não pode mais, está proibido. Segundo me falaram, mas eu nunca encontrei nada, nenhuma legislação que dissesse isso. Foi a informação que eu recebi do pessoal da veterinária. Então, aqui você não tem nem tratamento e nem prevenção. O que você tem que fazer é um bom manejo higiênico sanitário e selecionar os animais. Aí a gente vai para o carbúnculo sintomático, leptospirose e mastite. O carbúnculo sintomático, também chamado de manqueira, dá para vocês que eu vi mais carbúnculo sintomático em bubalino do que em bovino. Eu não sei, nunca vi um estudo que dissesse sobre a susceptibilidade do búfalo para carbúnculo sintomático, mas eu já vi bastante, tá? Então, carbúnculo sintomático é uma das doenças que você tem vacina, tem uma vacina polivalente,
que pega não sei quantas doenças, e uma delas é a carbúnculo. Então, essa é uma que você dá nos animais, tá? Principalmente no búfalo. O que acontece no carbúnculo sintomático? O animal começa a claudicar porque ele está, por isso o nome de manqueira, né? Ele está com essa tumefação quente nos grandes músculos. E aqui o animal pode morrer em 24 horas. É muito rápido. Eu vi animal morrer de carbúnculo sintomático sem saber que era carbúnculo sintomático. Quando eu pensei que era, já era. E aí, normalmente, depois dos primeiros sintomas, o animal já está morto. Ele é encontrado normalmente deitado, de lado, com os membros estirados, podendo ter saída de sangue pelo nariz e o ânus. Normalmente acontece em animais jovens, em garrotinho. Tá? Muitos autores afirmam que o bubalino ele é menos suscetível do que o bovino para a manqueira, mas que quando pega, dá mortalidade de 100%. Eu nunca vi manqueira em bovino, mas pode ter sido também uma casualidade, por isso que eu falei para vocês, eu não sei dizer. Né? O tratamento pode ser feito, ela tem um tratamento possível, só que dificilmente ela é eficiente. Você pode aplicar a penicilina a cada 4 horas até que o animal recupere. Só que 4 aplicações ao dia por 4 dias. Só que normalmente, quando você percebe que o animal está com carbúnculo sintomático, ele já está morrendo. Você perde um momento para começar o tratamento com a penicilina, tá? Então, a gente pode dizer que o carbúnculo teria tratamento e prevenção, mas o tratamento dele é ineficiente, tá? A vacina tem sim, a partir de 4 meses, repete a cada 8 meses, até que os animais atinjam 2 anos de idade. Carcaça de animais tem que ser enterrados profundamente para não contaminar o meio ambiente. Aí a gente vai para a leptospirose, tá? A gente vai levar no máximo até 6 horas a aula, tá bom? Estão tranquilos? Dá para seguir? Dá para seguir? Sim? Então vamos lá, leptospirose. Então ela pode ser de caráter agudo ou crônico. A leptospirose é causada por bactéria. E interessante, né? Gente, eu costumo relatar os meus erros quando eu era técnica, sabe? Que é para ninguém cometer os mesmos erros que eu cometi. É muito fácil a gente ficar falando só dos nossos acertos, né? Mas os erros que eu cometi foram erros muito... como é que eu posso falar? Eles poderiam não ter acontecido se eu soubesse, se eu tivesse informação. Evitáveis. Eu estava numa fazenda e eu comecei a trabalhar com suplementação dessa fazenda e eu estava usando raspa da mandioca junto com a ureia. E eu estava tendo um ganho maravilhoso, né? Porque eu gosto de estar na fazenda e eu gosto de criar meu sal mineral, eu gosto de criar meu suplemento. Eu tô lá, né? Estudei isso. Eu tô lá no dia a dia, eu vou ajustando. E aí o sal mineral meu, ele era tão bom que eu fui chamada lá em São Paulo para saber o que te acha que você está fazendo aí, que você está tendo esse ganho de peso que a gente não consegue ter. Eu falei, é isso aí, dia a dia, você vai olhando, vai ajustando, né? E o que aconteceu? Aí eu fiquei empolgada, eu colocava raspa de mandioca, ureia, eu ficava lá, eu misturava, gente, eu tava numa fase, eu experimentava para ver se estava gostoso. Eu, hein? Doidice. Mas a raspa da mandioca, a gente comprava lá, a gente não comprava a raspa da mandioca, a gente comprava a fécula e deixava secar, né? E eu não tinha um galpão para armazenar corretamente, eu não tinha um local para armazenar nessa fazenda. E eu cheguei para o produtor e eu passei por escrito isso, que a gente precisava de um lugar adequado, porque não tinha como. E aí ele colocou, tinha um galpãozinho com uma tela daquela, essa tela campestre, que passa 2 ratos no intervalo daquele lá por vez, né? Ele falou, a gente está com risco aqui de ter rato, quer que continue, quer que pare? Não, continue. Então ficou enlouquecido, os animais pararam o ganho de peso, né? Estavam tendo ganho de peso quase que de ração, só pelo sal. Porque eu acabei que eu estava fazendo uma mireia, nem existia naquela época a mireia. Pronto. Daqui a pouco eu comecei a ter a fazenda, comecei a ter reabsorção de feto,
a gente ia fazendo toda controlada, e aí eu sempre fui muito amiga dos professores, mesmo quando eu não trabalhava na faculdade, os professores da reprodução, de sanidade, de Belém, de Castanhal, de fora, e aí eu levei lá, a gente fez análise de todo o rebanho, não deu brucelose. Eu falei, gente, mas não tá dando aborto, tá dando reabsorção. Eu tô perdendo muito o que tá acontecendo. A gente não suspeitava de leptospirose, gente. Não suspeitava, nem no veterinário, nem o veterinário que cuidava da fazenda. Eu não sou veterinária, né? Eu sou agrônoma. Ninguém suspeitava. Até que um dia alguém falou, vamos fazer leptospirose. Deu, tinha dado no rebanho inteiro. Estava com leptospirose. E eu não sabia que leptospirose tinha vacina. Senão eu tinha vacinado o rebanho. Olha que besteira. Só que quando descobriu que estava no rebanho a leptospirose, eu já tinha saído da fazenda por outras demandas. Eu tinha saído para fazer doutorado, eu acho. Então, o produtor não ficou bravo comigo, porque tudo, isso é uma dica que eu dou para vocês, sabe? Tudo eu passava relatório e ele assinava, ele passava por escrito. Então, eu comuniquei que tinha esse risco. E eu não sabia da vacina. E o meu erro foi não saber da vacina. Então, dá emagrecimento, a temperatura elevada, falta de apetite, anemia. Pois é. E aí fica a minha dica para vocês, porque eu não deixo ninguém mais cometer esse mesmo erro que eu cometi. Eu assumi a minha responsabilidade junto ao produtor, o produtor entendeu a minha dificuldade, ele não tinha tantos animais assim, mas para mim foi assim um erro numa escala de 0 a 10, gravidade 10. Porque eu botei em risco o rebanho dele, não foi um animal ou outro. Diferente do outro que eu perdi um bezerro porque eu abri o scalp errado. Então, eu tô falando para vocês de coisas que eu fiz errado. Eu, para falar a verdade, todo o tempo que eu fiquei no campo, esses foram os meus 2 grandes erros. Eu sempre fui muito cautelosa, calculava, fazia as coisas, trazia grande lucro, grande peso, encontrava a solução, mas esses realmente foram meus piores erros. Hemoglobinúria, né, pode dar sangue na urina, icterícia, anemia, aborto, esterilidade, diminuição da produção leiteira, e aí vai. E você vê que não fala em retenção e fala em reabsorção de feto, né? A literatura não comenta muito da reabsorção de feto, mas é um dos sintomas, sim. E como é que pega a leptospirose? Contato de fezes e urina de rato, normalmente em animais tabulados. Então, animais que são suplementados. Então, pensa bem atenção, porque todo mundo estimula vocês a fazerem suplementação. A suplementação, normalmente, é feita à base de milho, né? E o peixe, milho puxa muito rato, raspa, tudo isso que tem um amido muito alto, ele vai puxar muito rato. E aí você vacina teu rebanho, e a minha sugestão é que vocês não coloquem nesses galpões tão abertos, né? Controla de alguma forma ou vacina o rebanho, é melhor, é mais seguro, tá? O tratamento é ineficaz, existe. Então, ele tratou os animais de interesse, os outros ele descartou, tá? E tem vacina. Então, esse aqui é um dos doenças que tem os dois, tem tratamento e tem prevenção. A mastite, né, é um processo inflamatório, eu falei, para quem faz bovino de leite comigo, tem alguém aqui que não faz bovino de leite comigo? Escreve aqui no chat eu. Quem é que não faz bovino de leite? A gente fez uma aula inteira só de mastite, né, gente, bovino de leite. Ele tem um processo aí inflamatório, todo mundo faz bovino de leite? Legal. Ele é um processo inflamatório agudo ou crônico, né? No úbero da vaca, pode ser causado aí por agentes químicos físicos ou físicos, químicos ou infecciosos. A forma clínica, lembra a gente falou que tem a clínica e a subclínica? A clínica tem edema inflamatório, calor, dor, alteração na camada física do leite, você percebe. Pode fazer o diagnóstico pelo fundo da caneca, pode fazer o teste CMT, que a gente mostrou lá. E a infecção normalmente dá pelo canal do teto, originando do úbero infectado ao meio ambiente. E aqui o tratamento é feito com bacteriológicos que injeta normalmente no próprio teto do animal. Aí o material é indispensável para você controlar a mastite, tratar, para a gente prevenir. A mastite é prevenção e limpeza, né? E a gente vai, por último, para as doenças carenciais. Gente, o professor Diomedes Barbosa, ele tem um livro maravilhoso. Eu não sei cadê o meu. Não sei se está na UFRA, porque eu nunca mais vi esse livro. Mas ele tem um livro maravilhoso de carenciais, professor Diomedes da UFPA. As imagens, assim, maravilhosas. E
Quais são os principais minerais que são carenciais em bulbalinos? Opa! Bulbalinos. Bulbalinos. É o cobalto. Em segundo lugar, primeiro, o mais carencial é o fósforo, tá vendo? O fósforo é o mais carencial, seguido do cobre e depois do cobalto. Esses são os 3 minerais mais carenciais para búfalo. Como é que eu identifico a deficiência de fósforo? A deficiência de fósforo, normalmente, o que acontece? O fósforo, ele é parte fundamental dos ossos. Então, a primeira coisa que eu começo a perceber são assimetrias. Por quê? Provavelmente esse animal está com alguma fratura. O emagrecimento, eu vou ver, tá vendo o dorso do animal, ele vai estar meio, não está muito reto, ele está meio arqueado, tá vendo? Lógico que emagrecimento. Mas um dos principais sintomas é esse daí do fósforo. Olha esse trabalho que foi feito da professora Elizabeth, antigo esse trabalho, com o professor Rinaldo. Eles fizeram um trabalho maravilhoso no Marajó de deficiência de minerais. Deu até um livrozinho muito bom. Olha o que eles fizeram. Eles colocavam para tirar densidade. Você pode imaginar colocar um osso na água e o osso boiar como se fosse plástico? Densidade fraquíssima. Era para afundar, né? A deficiência de cobre. Deficiência de cobre Quer perguntar alguma coisa? Então, dessa despigmentação ao redor dos olhos do animal, dá essa coloração marrom amarelada aqui na superfície dos linfonodos. É uma das deficiências do animal. E a deficiência de cobalto, que é aquele avitídeo depravado. Então, o animal está comendo pau, pedra, casca, tronco, ele sai comendo tudo. E o fígado dele fica meio alaranjado, tá? A deficiência de cobalto, olha, aqui é um tratamento, se eu não me engano, são 4 semanas de diferença. Trata com umas balas de cobalto que dá para o animal. E aí, pronto. Então, esses 3 minerais são os mais carenciais para o búfalo. E tem um grande problema, a gente faz suplementação no animal para mineral através do sal mineral. E o búfalo, vocês vão ver lá quando eu for falar em nutrição, ele tem um paladar muito mais aguçado do que o bovino. Então, o bovino, ele tem 8 pares de papila valada em cada lado da língua. A papila valada é a que está ligada ao paladar. O búfalo tem 16, ele tem o dobro do paladar. Então, para o búfalo, o sal mineral, o veículo, o cloreto de sódio é muito salgado. Então, por isso que às vezes o búfalo não lambe o sal, ele morre de deficiência mineral, mas não lambe o sal, porque para ele está extremamente salgado. É como a gente com sede dando para a gente água do mar para beber. É água, mas é água salgada, não está dando, né? Então, principalmente em regiões onde a água é salobra. E se você for trabalhar em regiões como no Marajó, que tem água salobra, que tem influência da água do mar, aí que ele não vai lamber mesmo sal mineral. Então, tem regiões no Marajó que eles fazem o suplemento mineral do búfalo de forma injetável. Às vezes é a forma mais eficiente, tá? É um trabalho do professor Minervino, da UFOPA, sobre essa questão de usar vermífugo injetável em búfalo no Marajó. É bem interessante, tá? Então, nessa situação, que eu sei que o animal não está lambendo sal e está ficando deficiente, o que o produtor faz? Ele para de dar sal. O búfalo não gosta de sal. Não é que ele não gosta desse sal que você está dando. Ajusta esse trem, entendeu? Ajusta esse trem que o animal tem que receber os minerais, senão ele vai ter deficiência. E aí, o que eu posso fazer? Aí eu vou tentar fazer com que esse sal fique menos salgado. Interessante, porque se eu pegar um bovino e eu quiser estimular o consumo no bovino, normalmente eu coloco mais sal. Eu quero que o animal come isso aqui, mas ele não está lambendo sal. Eu coloco mais 5% de cloreto de sódio, e normalmente ele sai disparado comendo, estimula o consumo. O búfalo não. Se eu colocar mais sal, é que ele não vai consumir mesmo. Aí o que eu vou fazer? Aí o mais inteligente aí é eu diluir. Diluir não é com água, tá, gente? Diluir com uma fonte de fósforo. Eu pego aquela minha fórmula de sal mineral e eu coloco mais fosfato bicálcico ou super triplo, depende do que tiver mais barato, né, para mim. Aí eu vou melhorar minha fonte de fósforo e vai ficar menos salgado, aí ele vai consumir.
aí ele consome bem, tá? A única observação é que se eu for usar o super triplo ele pode empedrar. Aí eu acrescento um pouco de casquinha, né? Uma casquinha aí de arroz, casquinha de feijão, de café, o que eu tiver lá, para poder melhorar. Legal, né? Então, revisando para terminar manejo sanitário, a gente viu que a gente tem que ter procedimentos preventivos, curativos e ter um calendário zoosanitário. E acabou nossa aula. Bacana, eu gosto dessa aula, eu gosto do conteúdo dessa aula. Gostaram dessa aula? Acho que sim. A quem não assinou a frequência, olha o 5 com letra maiúscula da Adria. É, eu gostei, o 5 com força. Deixa eu parar de gravar. Por que eu vou parar de gravar aqui? Pronto.